Agora são 8 horas e 33 minutos, 8h33, estamos de volta. Hoje, terça-feira, está aqui com a gente o Marcos Andrade e o Alex Silva. E hoje vamos estar aqui com o tema, seguindo naquele tema, né, Marcos? Amém. Bom dia. Bom dia, Josué. Tudo na paz. Tudo na paz, graças a Deus. Eu estou aqui como questionador. Estou aqui como questionador e quero questionar aqui os assuntos de vocês aí. O tema de hoje é o que mesmo? Justiça. Justiça. Vamos continuar com o tema justiça, né? Eu acho que quem pode aí estar começando, lendo algum texto de base, é o Marcos Andrade, que foi ele que trouxe aqui o tema, né? Com certeza. E que nos causou essa curiosidade, né? Mas antes, deixa eu mandar um abração especial aqui para a Elvira, está ligadinha com a gente, mandou aqui a mensagem no WhatsApp. E também Rapaz, teve outra pessoa aqui, rapaz, que mandou. A Adélia também mandou uma mensagem, eu não coloquei aqui no ar, tá? Mas agradeço imensamente a todos vocês que estão ligadinhos com a gente aqui nesta manhã e que Deus abençoe, tá? Manda ver, Alex. E o Marcos. Muito bem, muito bem. A justiça de Deus hoje, rapaz, ela é muito complexa em relação às igrejas hoje. E aí muita gente hoje questiona em relação a essas dádivas, né, que Deus dá. Entendeu? E assim, a justiça de Deus, ela é uma combinação de 3 elementos: caracteres justos de Deus, a sua iniciativa salvadora, uma das suas dádivas, que consiste em conferir o pecado das condições dos justos perante ele. Trata-se de uma justificação justa do injusto, uma maneira justa que é ele, entendeu? Justiça o injusto, ou seja, existe uma grande diferença em relação ao perdão e à justificação. São sinônimos, ou seja, no caso, a justificação seria, no caso, você justificar uma coisa que você fez de correto. E o perdão seria, no caso, você pedir a justificação de uma coisa que você fez de errado. Entendeu? Então, deixaria realmente a desejar. E aí eu começo fazendo uma pergunta para o meu amigo Marcos, seguindo que é assim: se Deus justifica gratuitamente os pecados por sua graça, por que ele fez isso? Baseado em quê? Como é que um Deus justo poderia declarar justo ao injusto, sendo comprometedor na sua própria justiça, nem condescender com uma injustiça desta? E aí, meu amigo Marcos? Bom, toda a resposta está na cruz, né? Com certeza. Está na cruz. Tem um texto aqui em Romanos, no capítulo 3, que já dá uma explanada uma resposta, né, mais específica a esta pergunta, que é em Romanos capítulo 3, versículo 21 em diante, que diz assim: mas agora se manifestou a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que crê, porque não há diferença. Amém. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E só há um meio para ser justificado, né? Gratuitamente, pela graça de Deus, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, a cruz do Calvário é a resposta para esta pergunta, né? Porque o ser humano não suportaria, não existiria nenhum ser humano que resistiria não conseguiria pagar esse preço, né? A gente vê Abraão, foi um homem grande, exemplar e tudo, mas não tinha como pagar esse preço do pecado. Só um Deus santo, um Deus justo, né? Um homem santo, um homem justo, que foi Jesus, 100% homem, 100% Deus, que conseguiria pagar essa punição, né? Porque quando fala que a redenção tem outro nome também, que é propiciação, né? E a propiciação é a ação ou ritual com que se procura agradar uma divindade, né? Então Jesus, ele foi esse sacrifício que agradou a Deus. É por isso que ele é mediador, é chamado também de mediador entre Deus e os homens, aquele que, né, procura trazer a paz entre duas partes em conflito. Então Jesus aí por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Amém. Muito bom mesmo.
Em relação à demonstração, o que você tem em relação a falar? A demonstração da sua aqui vimos que duas palavras usadas por Paulo para descrever a cruz são elas: retenção, como você acabou de falar, sacrifício de propiciação. Então, existe a terceira palavra, que seria demonstração. Afinal, a cruz foi uma demonstração ou revelação pública, assim como uma da conquista, além de concretizar a propiciação de Deus e a retenção dos pecados. Ele também vindicou a justiça de Deus e fez demonstrar a sua justiça. Que assim seja, né? Amém, glória a Deus. Sobre a demonstração, é uma demonstração de amor público, né? Foi algo, ele assumiu toda a vergonha. Também tem outro texto aqui em Romanos capítulo 5, versículo 7, né? Aqui em Romanos explana bem esse assunto, que diz que Cristo morreu quando nós ainda éramos fracos, ele morreu quando nós ainda éramos pecadores. E Mateus ele cita muito bem isso, que é quando Jesus ele fala, quando os fariseus faz a pergunta: por que o vosso mestre come com fariseus e publicanos, né? Eles não necessita de médicos sãos, né? E eu não vim chamar o justo, mas eu vim chamar os pecadores ao arrependimento, né? Então, quando nós ainda estávamos fracos, né, doentes, marcado pelo pecado, foi onde ele demonstrou o grande amor dele, e aonde quando nós reconhecemos o amor de Deus, é onde nós também aceitamos essa justiça dele, né? E aí onde o ser humano recebe a sua redenção, né? E tem Jesus como a propiciação. Pois é, rapaz. Bom tema, né? Vocês aí estão se questionando, né? E eu aqui só ouvindo, tô gostando. Falando da justiça, e que muitos usam, né? Que foi um ato de justiça de Deus para a humanidade, e também tem chamado o ato de amor dentro da justiça, né? E que há dois tipos de sentimento de amor na humanidade, né? E aqui a gente vê na ideia que vocês estão seguindo, falando sobre o ato de justiça de Deus, né? A demonstração pública de amor de Cristo, né? Para a humanidade. E a gente vê a discrepância de distância do amor que a humanidade, eles pensam, né? Eu falo isso porque nós também somos, verdade, de certa parte, somos influenciados por esse amor da sociedade, superficial, né? O amor superficial, e que leva a muitas pessoas a acreditar que Deus é dessa forma, no seu amor. Uhum. Mas no texto que você acabou de ler, que Jesus fala sobre que ele veio para aqueles que necessitavam de arrependimento, né? E que os médicos são preparados para doentes e não para quem são né? Então veja que o amor de Deus foi demonstrado no desamor da humanidade. No desamor. Né? Então é uma diferença, como se fosse um imã ao contrário, né? Enquanto a humanidade distanciava de Deus no egoísmo, na injustiça, na depravação, em tudo aquilo que fazia ficar longe, o amor de Deus foi manifestado ao contrário, para que assim a gente voltasse ao amor dele. Então, o amor, por isso que o amor de Deus ele está ligado a um mandamento. Verdade. E não um sentimento de paixão, e que deveria ser da humanidade. Todas nós, quando demonstramos amor, demonstramos justiça, que estivesse ligado a mandamentos, ordenanças. Porque senão aí se torna um sentimento que você sentiu, você faz, não sentiu, sai de perto de mim. Verdade. Tanto que o amor, ele é um dos frutos do Espírito, né? Está na justiça, né? Exatamente. Com certeza. Seria na atividade divina, né? Sim. E outra que João, né, cita bem isso, que ele diz que Deus é amor, né? Deus é amor, e ele demonstrou esse grande amor, né, pela humanidade, dando o seu filho. Porque seria até ele na justiça dele, na justiça de Deus, ele foi justo em dar o seu filho, né? Para que todos, quando chegar lá naquele grande dia, não dizer que nosso Deus é um Deus injusto. Né? Ele deu o próprio filho, né, para demonstrar a justiça dele, e disse que a justiça dele opera no perdão de pecados. Isso. Foi o que eu falei na segunda sala aqui com o Alex, quando a gente estava comentando, né, sobre o tema, que é muito amplo, né, leva
há muitas discussões sobre o tema, né? Verdade. Tem Da várias justiça. veredas para explicar. Isso. E eu falei sobre isso. Como o homem vai se justificar diante de Deus, dizendo que eu não pude fazer, eu não fui capaz de fazer. Porque Deus mostrou tudo ao contrário. Verdade. Que é capaz. O Filho foi dado, o maior, o único, né? O Santo, fazendo a humanidade olhar para que há sim possibilidade. Então, ninguém vai chegar diante de Deus e dizer: eu me perdi porque Deus fechou a porta para mim. Deus foi injusto comigo. A justiça de Deus não me alcançou. Não. Você que não se submeteu à justiça, você que não aceitou, você que não quis. Verdade. Porque todos os caminhos estão levados Já está para que todos abertos. cheguemos diante de Deus e não há justificativa. Verdade. Ou salvos ou perdidos. Quem depende disso, nós. Né? É nós. Verdade. Verdade. E aí, vocês vão ficar em silêncio? E aí, Alex? É assim mesmo. Ele redimiu também seu povo, né? Aplacou a sua ira e demonstrou também a sua justificação. De fato, são 3 conquistas, né? Que faz parte de um todo em relação, como a gente acabou de falar. Através da morte expiatória e a substituição do seu filho. Deus aplacou a sua própria ira, de uma forma que redimir-se, a justificar-nos e ao mesmo tempo demonstrar a sua justiça. Só nós resta maravilhosamente, adiante da sabedoria, santidade, amor e misericórdia de Deus, e prostarmos diante dele, né? E humilhar em adoração, que a cruz deveria ser o bastante para quebrantar o mais duro e derreter o mais insensível coração. Amém, glória a Deus. Falando sobre justiça, eu quero descer mais a profundo agora. Aí sim. Que diz assim: justiça ela é um presente de Deus, né? Que a justiça é um dom que nós recebemos, né? A Bíblia diz em Romanos, né, no capítulo 5 e 16 e 17, ele diz que a justiça é um dom e os que recebem reinarão em vida por um só Jesus Cristo, né? Então nós recebemos, e o dom significa aquilo que foi objeto de doação, dádiva ou presente. Então a justiça, não tem como uma pessoa ainda que não se converteu a Cristo, não aceitou a Cristo, receber esse dom. Então ela ainda permanece nas injustiças. Mas quando reconhece esse amor de Jesus Cristo, né, e confessa Ele como seu Salvador, como seu único Salvador, agora, pelo Espírito Santo, a gente recebe esse dom da justiça, a gente recebe essa dádiva, recebe esse presente. E aí, onde está agora selado, o que Jesus falou na Santa Ceia, né, antes dele ser crucificado, ele disse: esse é o sangue do Novo Testamento que é derramado por vós. E aqui onde eu me baseio, nessa justiça onde ela se explana mais, sim, porque João disse que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus. Isso. Então Jesus, com o sangue dele, ele selou um Novo Testamento, né? E nesse Novo Testamento está aqui também estabelecida a justiça, só que de uma forma diferente agora. Porque no Antigo você via que o povo ele buscava a lei da justiça, né? Através da lei, eles procuravam se justificar através da lei. E você vê quando Jesus ele começa o seu ministério, sim, ele vê que os homens atavam fardos pesados, justamente, difíceis de carregar, e que nem eles mesmos com o dedo queriam mover, né? Então, justiça para os outros, a gente falando é fácil, né? Difícil a gente colocar sobre os nossos ombros, como Jesus Cristo fez, né? Então, aí quando Jesus veio, olha que algo maravilhoso Jesus fez. Ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém. Ele disse: porque os meus fardos são leves, né? O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Não era aquele jugo da lei pesado, aquele fardo pesado e aquele jugo condenativo. Eu acho que o problema do jugo que você está falando aí da lei era que era interpretada pelos homens. Pelos homens. E os homens colocavam seus fardos sobre os outros. Com certeza. E aí onde fica a ideia de Jesus, que o cara não queria nem com o dedinho carregar, porque eu colocar um fardo para você levar, é fácil olhar para você e dizer: você tá sem poder levar esse fardo, agora eu coloco sobre meus ombros para eu explicar. Foi isso que Jesus quis dizer. Com certeza. Então, ele carregou o fardo pesado dos homens
entregou o seu fardo leve e suave, suave. que é Então, a justiça divina, né? É algo interessante, por quê? Porque Paulo diz que a lei ela é santa, né? Ela é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Só que é santo, justo e bom num homem pecador revela a ele a morte, né? Justamente. Então, como eu disse que ia aprofundar mais, Sim, aprofunde. O que isso tem a ver com justiça? No Novo Testamento, Jesus ele selou o Novo Testamento. E nesse Novo Testamento, como no Antigo também, no Antigo Testamento você viu Deus se apresentando para Moisés, e quando ele libertou o povo ali no Êxodo, você vê Deus colocando as suas leis. Ali Deus estabelece um tabernáculo, que era segundo o tabernáculo visto nos céus, né? E instituiu também a ordem sacerdotal, né? Que era Arão e os seus filhos, né? Então, no Novo Testamento, assim como no Antigo também, Jesus ele estabeleceu também, há uma ordem sacerdotal também. Jesus é o sumo sacerdote. Vou chegar agora na justiça, agora no Novo Testamento. Sim. Jesus ele é o nosso sumo sacerdote. Isso. E aqui em Hebreus 9:11 diz assim: Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feitos por mão, isso é, não desta criação, nem por sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, Jesus é o sacerdote dos bens futuros, das coisas celestiais, e é de um sacerdote maior ainda, por isso que o véu do templo se rasgou, né? Mas, voltando aqui, como Jesus é o sumo sacerdote, a Bíblia diz também em Apocalipse 5, no versículo 10, que os anjos cantam no céu, eles bendito o Cordeiro de Deus que foste morto e reviveu, e com seu sangue comprou homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e fez para o nosso Deus reis e sacerdote. E aqui é onde entra a justiça dos santos agora. Isso é. Por que reis e sacerdotes? Nós somos considerados pela Bíblia, quem aceita Jesus Cristo é rei e sacerdote. Agora, no Antigo Testamento, Deus mandou fazer roupas para os sacerdotes. E essas roupas para o sacerdote eram vestes santas para ornamento e glória, para entrar no templo. Isso. Tinha que ter vestes santas. E aqui vem a justiça numa forma de roupagem, né? Verdade. Nós se vestimos desta justiça. Vem numa forma de roupagem. E isso significava para o sacerdote peso, carga, reputação, dignidade e honra. No meio da sociedade, com essa roupa representava, ele era com essa roupa que ele tinha, que era para ornamento e glória, ele representava para aquela sociedade, ó, o peso, ele trazia o peso, ele trazia a glória, ele trazia a honra. E quando nós aceitamos Jesus Cristo, esse dom vem sobre nós, essa roupagem vem sobre nós, né? Essa justiça vem sobre nós, que é demonstrada pelos nossos atos agora. A Bíblia diz que Deus, né, ele preparou nós para as boas obras, que ele mesmo preparou, boas obras que ele mesmo preparou, está em Efésios. E isso, nós representamos a justiça de Deus. E quando nós representamos a justiça de Deus na sociedade como cristão, nós trazemos um peso. Nós também carregamos uma glória, né? Carregamos uma reputação e dignidade. É tanto que você vê quando um crente se desvia. O que causa, né? Meu Deus. É verdade. Então, há uma responsabilidade, né? E aí? E aí, Alex? A justiça. Vestes santas e ornamentos de glória. Deixa eu cortar vocês. Deixa eu mandar um abração especial para o Merquia Mototaxista, está ligadinho com a gente, obrigado. Está aqui ligado conosco, o Merquia, e também o nosso amigo Ricardo Reis está ligadinho com a gente, obrigado, Ricardo. E também a nossa amiga Irmã em Cristo Aldenora está ligadinha com a gente, e a Robélia Pimentel em São Paulo está aí ligadinha com a gente também. Obrigado pela participação aqui através do canal do YouTube, que Deus abençoe. Estamos aqui hoje com o Marcos Andrades e o Alex Silva, falando sobre o tema justiça, né? Justiça divina, justiça de Deus para a humanidade. E o Marcos acabou aqui falando sobre o peso da glória, da responsabilidade, né? A honra que temos e essa responsabilidade que levamos, né?
com esse nome, com essa justiça sobre as nossas vidas, Sobre as né? nossas vidas. Que nos faz de honrados, de reis e E sacerdotes, sacerdotes. mas também que não exime a responsabilidade, né? O respeito, né? Com certeza. Que deve esse passar para quem nos deu Com certeza. essa honra, essa glória, esse peso sobre nós, né? Então, que é o sangue de Cristo, né? Que é o Temos essa sangue de responsabilidade Jesus. sobre nossos Verdade. ombros e que levamos e devemos honrá-lo, Com certeza. porque no dia da redenção seremos glorificados, seremos honrados por isso, se nós honrarmos. Exato. Com certeza. Né? Tem esse... Porém, Continue. ainda, né? Tempo aí, acabando, Alex? mas continue. Cara, é muito vasto, como eu estava É. falando, né? A gente somos É muita glória que a gente acaba É não muita tendo palavra para glória. explicar. palavra para explicar. É gratificante, cara. Eu fico assim maravilhado em relação a essas coisas. E assim, as palavras que o Marcos falou realmente vêm a propiciar mesmo bastante na sociedade. Nós somos apontados, a gente fica o tempo todo seremos vigiados em relação Justamente. a isso. Não pelo ser humano, pelo injusto, mas sim por Deus. Entendeu? É, a gente que tem a a gente cobrança. se preocupa muito pelos Pelos homens, outros, e não é. é esse. Exatamente. Os Nós- homens são os julgadores para Exato. nossas vidas. Com certeza. Mas o maior é Deus que É sabe Deus. até na hora do nosso soninho lá, quando tá Verdade. pensando, né? O que é que a A gente gente faz? nem se preocupa com isso, né? Entendeu? Fica olhando para o vizinho, para alguém que passa ali que vai pensar da gente. Não. Saiba o que Deus pensa de você. Exatamente. Então, essa é a essa verdade. é a conduta que a gente tem Justamente. que ter, né? Então, eu acho gratificante em relação a esse bate-papo aqui. A gente poderia fazer e marcar mais vezes em relação É bom. a esse esclarecimento em relação a essas Vou pedir o YouTube para me contratar para fazer podcast. Tem que fazer um podcast agora. É verdade fazer um agora. podcast Tem aí. que se atualizar agora. Aí, comerciante de Tucano, vocês estão me ouvindo aí? Patrocina aí, O pelo amor de podcast. Deus. Entendeu? Vai fazer um podcast aqui, trazer os pastores, glória. esses filósofos aqui, os teólogos que estão aqui, né? Servos Aspirante. de Deus. Somos servos de Deus, é melhor. Esses itinerantes. Aprendiz é melhor. Mas é muito maravilhoso, a gente brinca aqui, porque a gente se sente bem na presença de Deus. Verdade, com Com a unção do Espírito Santo que nos dá, a sabedoria que nos dá. E eu sei que muita gente está em casa, está aprendendo sobre isso. E lembrando, você que está ouvindo, da responsabilidade, você Tem uma cristão, responsabilidade. que você tem como um verdadeiro cristão, para você demonstrar, né? Você carrega um manto Carregar sacerdotal no isso. espírito aí. Para as pessoas olhar para você e temer a presença de Deus, Verdade. respeitar a glória de Com Deus. certeza. Às vezes hoje nós deixamos que a glória de Deus seja ridicularizada por nossos Por comportamentos. nosso né? comportamento. E a justiça de Deus está pairando isso aí, né? Que nem os filhos de Eli, né? Os Isso. filhos de Eli era sacerdote, né? O pai sacerdote já ali acabando com o seu ofício, mas os filhos, como sacerdote, envergonhavam. Praticamente tudo, eles né? retiraram a justiça de Deus. Né? E o que acabou acontecendo ali foi que o próprio Deus se encarregou deles, né? Justamente. E a questão não é que a sociedade vai nos julgar e nos jogar fora. O julgamento que é justo, verdadeiro e puro e reto é o de Deus. É o de Deus. Quando nos exclui daquilo que estamos fazendo chacota, Com certeza. ridicularizando, que é a glória dele, que deve ser honrada, né? E a justiça de Deus, ela é um termômetro para fazer com que a gente honre essa justiça, honre a glória dele. As pessoas vejam, sabemos que muitos vão escandalizar pela Com nossa certeza. forma de ser, de conduta que somos, mas quando Jesus Cristo fala isso, mas é por causa da glória, por causa do nome dele, por causa do reino. Mas quando isso é por outras causas, aí estamos fora da justiça. Agora, Josué, interessante é que, como eu falei, no Antigo tinha suas leis, né? Isso é. Agora, ó o que Deus falou. Porque para haver justiça tem que haver lei, né? A lei é para Isso, que é. haja justiça. Então, ó o que Deus falou aqui em Hebreus 8, né? O escritor representa aqui, ó. Porque Hebreus 8:8 diz assim: porque repreendendo-lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, aquilo que Jesus selou, um novo concerto, né?
não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração, e as escrevereis, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrareis mais, dizendo, novo concerto envelheceu primeiro, ora o que foi tornado velho se envelhece e perto está de acabar. Então, no antigo, as leis de Deus foram escritas em tábuas de pedras. Agora, no novo concerto, as leis de Deus são escritas nas tábuas da carne e do coração. Dos homens. Pois é. Agora são 8h59, 8 horas e 59 minutos. Um minuto para cada um fazer as suas considerações finais. Primeiro vou deixar aqui o Marcos para fazer as considerações, né? Um minuto, meu Deus. E Alex, você não vai ser convidado nunca mais. Se você quiser, eu prometo não entregar mais microfone esses homens. Não, eu prometo. Brincadeira, meu. Fica à vontade, um minutinho aí para você finalizar e depois o... Aqui para finalizar aqui, eu não vou fazer aqui agradecimentos. Vou aproveitar esse 1 minuto para falar ainda um pouquinho sobre a justiça de Deus em 1 minuto. Que a gente vê que ela é representada como vestes para sacerdote, né? Eu chamo também, eu fiz um estudo outro dia que eu falei assim, que eram os sacerdotes da graça, né? E também é tanto que Pedro fala para apresentar sacrifícios espirituais a Deus, e em Hebreu fala que esses sacrifícios são o fruto dos nossos lábios que confessa o nome dele. Não é mais aquele sacrifício de animais, né? Ele mesmo se fez esse sacrifício. Então, existem os sacrifícios espirituais. E em Romanos, o apóstolo Paulo ele diz que o nosso espírito ele vive por causa dessa justiça, né? E ele diz, se na verdade Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. E se o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos está em vós, ele também vivificará o vosso corpo mortal. Porque não é só o nosso espírito, né, que vive por causa da justiça. Agora também nós devemos apresentar os nossos membros, que é o nosso corpo, como instrumento de justiça também. Dando glória a esse Deus, honrando a esse Deus também. É tanto que Jesus fala sobre o pecado, quando ele fala sobre o pecado, ele diz, e se o teu olho te escandalizar, né, te fizer pecar, arranca e atira para longe de ti, né, porque te é melhor entrar na vida sem um olho do que com todos os seus membros e parar no inferno. Então, essas vestes de justiça, e nós somos agora revestidos com essa justiça quando nós somos batizados em Cristo Jesus. Aí é estabelecido, né? Aí em Gálatas o apóstolo Paulo fala que todos aqueles que se batizarem em Cristo, eles já se revestiram de Cristo. E nós temos que andar revestidos de Cristo. Amém. Depois de uma palavra dessa, eu acho que eu não tenho mais nem o que falar, né? Somente agradecer a audiência de todos, né? A minha presença de estar aqui e de vocês aí, empresários aí da cidade, possa propagandear aí o programa do Josué Matos para que a gente possa fazer um podcast aí mais Tem gente aqui falando aqui no chat dizendo que podcast em nome de Jesus. Com certeza, amém, glória a Deus, entendeu? E a gente tem que fazer um podcastzinho desse aí para a gente possa divulgar mais e falar mais da palavra de Deus, né? Porque é necessário. Apesar que a finalidade da rádio desse programa é essa daqui mesmo, é de levar a palavra de Deus aonde quer que vocês estejam, entendeu? E que eu gostaria de dizer que Deus abençoe vocês, que vocês sejam abençoados na palavra de Deus, que seja muito enriquecedor hoje esse bate-papo e que mais vezes a gente possa fazer isso para que possa trazer a glória de Deus, para que vocês possam ser cheios do Espírito Santo. Amém. Viu? E eu acredito que foi gratificante, tanto não só para vocês, mas como para mim também. O aprender é essencial na vida de um cristão, entendeu? A gente devemos buscar bastante a palavra de Deus e se alimentar dela. E o que seria a água, que a gente tem que ter sede dessa água, e fome do pão, que é o corpo dele, é a sede, que a gente tem que ter fome, né? De se alimentar constantemente, diariamente deles, né? Que Deus nos abençoe e abençoe vocês também, viu?
Amém. Valeu, glória obrigado. a Deus. Deus abençoe, Alex. Deus abençoe, Marcos. E quando tiver outro tema, a gente volta com mais Amém. tempo, Perfeito, né? glória a Deus. Pra gente discutir aqui, falar aqui, levar o ouvinte a entender mais um pouco sobre a Verdade. palavra de Deus. E ao ouvinte, muito obrigado pela audiência. Que Deus abençoe e até amanhã, se Deus permitir, com mais uma programação. That's the